Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, a proposta de implementar cotas de fato contribui para a inclusão de transexuais e travestis no sistema educacional brasileiro. Eu também queria lembrar que o Brasil, há mais de uma década, está aí no ranking, no topo dos países que mais matam pessoas trans no mundo. Claro que contribui. O Caio levantou um aspecto que eu acho que é de menor importância. Se é 5%, 4%, 3%, 1%, 0,5%, 10%, isso é uma questão que se discute e que se aperfeiçoa. A grande questão é correta essa postura? Essa é a discussão. Eu, pessoalmente, me posiciono de forma muito clara. É correta. Eu defendo as políticas afirmativas. É polêmico? É, mas eu tenho uma resposta para essa polêmica. E minha resposta é afirmativa também. Ou seja, eu acho que discriminação se combate de várias formas. Essa é uma delas. Faz com que a política afirmativa se transforme pessoas e transforme a sociedade ao transformar as pessoas. Quando as pessoas começarem a conviver numa sala de aula com pessoas trans, as respeitarão. As não verão de outra forma. É claro que isso não acontece do dia para a noite. Isso foi muito importante, por exemplo, na questão racial, que ainda não está superada. Mas negros não chegavam nunca às universidades. Hoje começam a chegar. E as pessoas começam a conviver melhor, a despeito do racismo estrutural que existe entre nós, em situações dessa natureza. Os Estados Unidos nos mostrou muita coisa nesse ponto de mal e de bom. Então, eu acredito que nós temos que ter um posicionamento muito, mas muito claro. E eu me posiciono sem nenhum temor em relação a isso, em que pese reconhecer a dimensão polêmica que as políticas afirmativas sempre tiveram ao longo da nossa história. Eu sou favorável ao combate à discriminação por meio de políticas afirmativas. Não acho que exista nenhuma, absolutamente nenhuma injustiça ao reservar vagas para quem não teria condições de acesso histórico a elas. Não há injustiça em relação àqueles que tiveram e têm essa oportunidade. Há equilíbrio. Tratar os desiguais desigualmente na relação direta da sua desigualdade. Isso vem do século V a.C. Isto é a verdadeira perspectiva da igualdade. Portanto, acho que uma lei como essa, se é 5, 4, 3, 2, 1%, 10, 20%, isso é um outro problema que vai ter que ser discutido. Agora, uma lei desta natureza, com esta perspectiva, é muito saudável, não apenas para as pessoas trans, mas para a evolução humanitária de uma sociedade que tem que superar uma lógica binária que efetivamente apenas serve para situações de absoluta discriminação em que seres humanos não são tratados como seres humanos. Muito bem, Caio Coppola, a proposta de implementar cotas de fato contribui para a inclusão de pessoas transexuais e travestis no sistema educacional brasileiro? Olha, não se trata de incluí-los ou não. Eu acho que o cerne da questão das cotas diz respeito a se essa é uma ação correta e justa. Porque como o Zé colocou aqui, né, tratar os iguais igualmente, os desiguais igualmente, na medida da sua desigualdade, no conceito de igualdade material, aristotélico e tal, a gente tem um grande desafio, né, Zé, numa sociedade complexa como a nossa, que é mensurar a desigualdade e a adversidade que cada indivíduo enfrenta. E vamos lembrar que a pessoa, né, considerada em si mesma, ela é, em última análise, a menor ou a maior minoria que existe, né? E, inclusive, em proteção, em tutelando ela, que a gente tem uma série de restrições ao arbítrio do Estado, né, e dos poderosos, o que quer que seja, por isso que a gente tem os direitos e garantias fundamentais. Então, é muito difícil você achar que você valorar como correto, por exemplo, a reserva de 5% das vagas, como está sendo proposto aqui para a população trans, né, ignorando que essas 5% de vagas poderiam ter ido, por exemplo, para um filho de família pobre, né? Para alguém que, de repente, é arrimo de família, né? E está sustentando a sua casa, para uma pessoa que passou por N adversidades, por uma tragédia pessoal. Então, quando o Estado coloca para si, ou a sociedade, né, dá para falar assim, coloca para si essa missão de mensurar a desigualdade, a diversidade, privilegiando esse ou aquele grupo, né, a gente tem que tomar um tremendo cuidado para justamente não cometer uma injustiça. Porque para cada pessoa trans que entrar pelo sistema de cotas, posso te garantir, você vai ter pelo menos algumas pessoas pobres que perderam acesso à universidade. E pessoas que passaram por N adversidades também.
E quem somos nós para julgar a luta e o esforço de cada um? Então, nesse sentido, não dá para a gente afirmar, sabe, de peito aberto, que o que a gente está fazendo é a coisa mais ética. Não tem como. Não tem como afirmar, porque necessariamente alguém está sendo prejudicado, alguém que você desconhece a história. E Zé, eu acho importante a questão da quantidade de pessoas beneficiadas, né? Como eu disse aqui, 5 a 6%, porque a gente tem outros casos. Isso aqui é uma matéria do ano passado. Olha, a Defensoria Pública erra cálculo e reserva 10 vezes mais vagas para transexuais. Segundo estudo, a proporção de pessoas trans na população brasileira seria de 0,2% e não 2%, como interpretou o órgão. Né? E isso aqui é muito sério, né? Porque a gente está falando de cotas aqui, nesse caso, para concurso público, né? Obviamente, o exame vestibular também é um concurso público, mas enfim, ele vai falando das novas regras da Defensoria Pública. Conforme as novas regras, 30% das vagas serão destinadas a negros e indígenas, 5% para deficientes e 2% para transexuais. Só há um problema: o percentual reservado para pessoas trans foi definido a partir de uma interpretação equivocada e está inflado. Segundo a reportagem do jornal A Gazeta do Povo, o tamanho da cota para transexuais foi calculado pela Defensoria Pública, considerando que, hipoteticamente, seria o índice de pessoas trans na população brasileira 2%, conforme estudo conduzido pelo Instituto Datafolha entre novembro e dezembro de 2018, certo? Agora, qual que é o problema disso? A pesquisa não informa que 2% dos brasileiros são trans, mas sim gêneros diversos, né? Então, aí ele vai dar os dados técnicos, mostrar que 6 mil pessoas foram entrevistadas e tal, mas falando o seguinte: a proporção de transgêneros na população da amostra do estudo seria de 0,7%. Porém, o estudo informa que 60% desses transgêneros relataram não querer ter características do gênero binário oposto. Como a definição de transexual é querer ter essas características, a proporção de pessoas trans na população seria de 0,2%. Então, isso é importante, sim. É saber, enfim, como que isso vai ser representado. Isso é só mais um dos desafios que eu estou colocando para a gente agir de forma ética. Fazer como você bem falou, Zé, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Ainda que essa seja a missão, é muito complexo fazer isso, né? Porque você necessariamente está prejudicando outras pessoas. E aí você interpreta errado uma estatística, ou você pega uma estatística não oficial e coloca ela como se fosse a verdade dos fatos, você vai ter uma distorção e você está literalmente provocando uma injustiça. Bom, tratar desiguais desigualmente em sua desigualdade me parece muito mais apropriado como um conceito de equidade, já que vocês repetiram bastante essa frase aqui. E equidade é um valor fundamental para as sociedades. Eu considerando que um diploma, Caio e Zé, é ali algo que a própria Erika Hilton traz no texto dela, algo importante para a mobilidade social e mobilidade econômica. Considerando os números terríveis que assolam aí a comunidade trans e travestis, e que a diversidade é, para qualquer país, um conceito muito importante para a inovação, neste sentido, não seria uma medida justa essa, então, Zé Eduardo? Justíssima, até porque tem duas discussões que eu não posso misturá-las. Uma discussão é a principal: é correto ter uma cota para pessoas trans e travestis? Bom, se eu disser que não, acabou a discussão. Se eu disser que sim, aí eu vou discutir o percentual, que é importante saber o percentual, estatística, etc. Mas veja, o principal dessa discussão neste momento não é discutir o percentual, é discutir se é correta a proposta. E eu estou defendendo com clareza que é correta a proposta, independentemente do percentual, que depois, numa discussão acessória, nós podemos chegar. Por que que é? Pelo seguinte: há vários fatores discriminatórios que incidem numa sociedade. Mulher, raça, várias. A pessoa trans é discriminada por ser trans. E quando ela é pobre, ela é discriminada por ser pobre e por ser trans. A pessoa pobre é discriminada? É. Agora, a pessoa pobre trans é mais discriminada, porque nem emprego péssimo consegue normalmente. E é empurrada para a prostituição. Então, eu tenho que ter clareza que a intersecção de fatores de discriminação pesa sobremaneira na hora de eu formular essa situação. Mas não me parece, Caio, e aí eu não concordo, com a ideia de que quando eu coloco um trans eu estou tirando uma pessoa pobre. Caio, por favor, vamos olhar a composição societária das universidades públicas brasileiras.
Infelizmente, a maior parte das pessoas que chegam às universidades públicas brasileiras ainda é de classe alta. Não vamos ignorar isso. Infelizmente, isso é um dado da realidade. Ora, esta situação, portanto, se eu tiver que colocar um trans ou um pobre, essa é uma falsa polêmica no enfrentamento da discriminação. Ou seja, eu tenho que olhar o Brasil como ele é, o Brasil discrimina o trans, o Brasil discrimina o pobre, o Brasil discrimina o negro, o Brasil discrimina o índio, e eu vou ter que ter uma política de cotas e políticas afirmativas para isto. E cada vez mais fazer com que os pobres ascendam aos cursos superiores. Mas quando eu tenho fatores de intersecção discriminatória, eu tenho que enfrentá-los de forma rigorosa, criteriosa, frente a frente, olhando nos olhos e sem tergiversações. Então, portanto, qual é a cota que vai ser para negros? Qual é a cota que vai ser para travestis e pessoas trans? Qual é a cota que vai ser para deficientes, pessoas portadoras de deficiência? Isso nós vamos discutir depois. Nós vamos discutir o mérito. É correto? Pergunta 1, é correto política afirmativa? A meu ver, é. Segundo, é correta a inclusão de pessoas trans e travestis em políticas afirmativas? Minha resposta é. É correto o espírito do projeto da deputada Érica? É. Quarto, dá para discutir o percentual uma vez superado esses pressupostos? Aí dá. Porque se eu fizer tudo uma grande confusão, eu acabo inviabilizando boas ideias por uma discussão que ela é logicamente decorrente da primeira. Ela é importante, mas ela antes exige uma resposta. É correta a política afirmativa? É. É correta a política afirmativa para trans? É. Bom, então vamos discutir o percentual. Eu acho que aí nós precisamos enfrentar isso com toda a clareza para que o nosso telespectador até nos critique quando concordar ou quando discordar da nossa posição. Eu, pelo menos, me coloco de peito aberto. Sou favorável à política afirmativa, sou favorável que trans e travestis sejam colocados efetivamente nas políticas afirmativas. Agora, o percentual, aí vamos ver os critérios técnicos para melhor ajustar. Muito bem, Caio. Considerando que o diploma é importantíssimo quando a gente fala de mobilidade social e econômica, os números terríveis envolvendo pessoas trans e travestis, e também que diversidade é um conceito já comprovado, importantíssimo quando a gente fala de inovação, e inovação significa lucro também. Nesse sentido, não seria essa uma medida justa? Olha, eu creio que não. Até porque, e aqui justificando o meu ponto anterior, Zé, lei número 12.711 de 2012, você conhece ela, a lei de cotas, né? Já completou uma década, determina que metade das vagas de instituição de ensino superior públicas devem ser destinadas a candidatos que estudaram os 3 anos do ensino médio na rede pública, e isso depois foi complementado, né? Então, de baixa renda e tal. Então, quando eu falo, né, porque o texto da deputada ele é muito claro, ele fala especificamente em pessoas trans, não fala em pessoas trans de baixa renda, não fala em pessoas trans que eventualmente pertencem a outro grupo identitário identificado como minoria, né? Portanto, a situação que a gente tem aqui é uma pessoa trans tem direito o grupo identitário trans teria direito a 5% das vagas, né? Mesmo aqui a gente vendo, né, que é provável, né, que o número mais próximo disso na população adulta esteja abaixo de 0,5%. Então está hiperdimensionado em 10 vezes. Tá? Então isso aqui está dado, certo? Esse é um ponto. Outro, ela não fala em questão de renda, em questão de nada. Não fala em deficiência física, não fala se é egresso ou não de escola pública, né, não vai tratar de etnia, ela fala especificamente de trans. Então sim, né, é um ambiente de recurso escasso. Cada diploma que está indo para uma pessoa trans pode estar saindo da mão de uma pessoa pobre. Na prática é isso, Zé. É isso que acontece quando você tira de alguém para dar para outra pessoa. Uma pessoa necessariamente sai prejudicada. Por isso que eu falo. Isso é intrinsecamente ruim. E aqui vem a dificuldade, né? Olha que exercício macabro, né? Se você parar para pensar. Quem passa por mais adversidade na vida? Uma pessoa trans de classe média, né? Ou o filho de uma família muito pobre, né? De uma comunidade carente do Brasil? Como é que a gente vai mensurar isso? Como é que a gente vai tratar os iguais igualmente, os desiguais igualmente, na medida da sua desigualdade? Como que a gente vai medir, né, as adversidades que cada pessoa enfrenta, os preconceitos, as dificuldades que cada pessoa enfrenta? Porque a Lu trouxe um termo muito legal, que é equidade.
Mas, assim, na ânsia de criar uma igualdade artificial, a gente pode estar cometendo uma tremenda injustiça, seja pela hiperrepresentatividade, né, de um grupo identitário, e isso se verifica no percentual absolutamente equivocado aqui do projeto, ou seja no ato em si, né, de sair reservando cotas para grupos identitários, né? Enfim, é uma questão muito polêmica, mas o fato é o seguinte: pela redação do texto, Zé, o que está posto aqui é o seguinte: o diploma vai para a mão da população trans e ele está saindo aqui, pelo menos metade das vagas, obrigatoriamente, de uma população de baixa renda ou que estudou em escola pública. Esses são os fatos. A não ser que você crie novas vagas, a não ser que o texto seja mudado para acumular situações de preconceito, como você colocou. E aqui, obviamente, a gente está discutindo tudo isso muito em abstrato. É óbvio que a gente consigna toda a nossa solidariedade às pessoas que enfrentam discriminação e preconceitos. Daí eu acho que é ponto pacífico no nosso debate. É um debate que merecia mais tempo, não teremos, né, Caio Coppola? Mas, por exemplo, quando você diz vamos tirar de uma pessoa trans, para dar a uma pessoa trans tiramos de pessoas pobres, os trans estão aí entre os mais pobres também, paupérrimos, porque não conseguem mobilidade social. Então, e econômica. Então, e o rico trans também é discriminado. Ou seja, ele é um fator de discriminação em si. Mas o rico trans vai ter mais facilidade de entrar na universidade também, Zé. É super complexo essa questão. O rico trans sofre discriminação, sim, durante a escola. Sim. É isso que eu tenho que combater. Eu não posso vir com olha, eu não tenho como enfrentar. Eu tenho que enfrentar, sim. A pessoa trans é discriminada, rica, pobre, negra, branca. Em todas as situações, isso tem que ser enfrentado, olhos nos olhos, com coragem. Mas eu vou tirar a vaga. Caio, o discriminado, ele perde a sua vaga quando começa a discriminação. E é isso que eu tenho que reverter. Eu não posso aceitar isso, ou seja, se eu ficar numa situação de paralisia para discutir o que é justo, o que é injusto, eu vou tirar do pobre, eu não combato a discriminação. Então não teria, dentro dessa lógica, sido criado a lei de cotas para negros, não teria sido criada a cota para mulheres dos partidos políticos. Sabe por quê? Porque aí eu estou reforçando o preconceito e não o combatendo como deve ser combatido.